Olá, eu sou a Evelise da Águia Intercâmbios e hoje eu vou falar um pouquinho sobre acomodação em casas de família. Por que ficar hospedado em casas de família e não em outros tipos de acomodação? No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre acomodação, sobre o ponto de vista da acomodação, perspectiva da acomodação. Por que hospeda isso? Para que você possa entender um pouquinho mais sobre as regras que a família coloca e pelo que ela passa também para poder hospedar um estudante, tá? Hoje eu vou falar então sobre por que é bom ficar em casa de família. Toda vez que eu viajo de intercâmbio, não com a minha família, né, meu marido e os filhos, eu fico hospedada em casa de família várias vezes, desde os meus 16 anos, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio para a Dinamarca de high school. Então assim, não é para todo mundo. Primeiro ponto, não é para todo mundo casa de família. Mas, se você quer uma acomodação econômica, é sim a melhor opção. Em 98% das opções, das vezes, ou de uma viagem. Existem opções que às vezes se tornam o mesmo valor da casa de família em alguns destinos, em algumas escolas específicas, mas essas são as exceções, tá? Então, mais de 90% das vezes, a casa de família fica mais em conta. É por isso, né, o principal motivo, vamos dizer assim, que é interessante. Particularmente, se você é uma pessoa muito crica, com muitos hábitos e que não é tolerante, não é para você casa de família. Primeira coisa, você tem que ser tolerante. Tolerante com a casa de família, tolerante com hábitos novos, com hábitos que não são correspondentes aos seus, tolerante com pegar transporte público. Por quê? As casas de família ficam em bairros residenciais. Primeira coisa que você precisa saber, ela não fica no centro do lado da escola. Claro que quanto menor a cidade, mais próximo da escola vai ficar. Tá? Eu moro aqui em Curitiba, uma cidade de mais ou menos 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes. As casas das pessoas não ficam aqui onde está o meu escritório, que fica no centro, certo? As casas ficam nos bairros e as famílias não levam e buscam ninguém. Você está acostumado a usar teu carro, então você deve demorar às vezes 15, 10, 5, 20, 30 minutos de carro para chegar no seu trabalho. E quanto maior o centro que você mora, maior a cidade, mais longe é. Correto? E se você mora numa cidade pequena, eu sou de Maringá, interior do Paraná, uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes. Ali tem sim muita gente que mora mais próximo do centro. Então, quanto menor a cidade, mais próximo do centro são as suas chances de ficar. Mas não significa que a família vai ser ali do lado, certo? Então, as famílias moram em bairros residenciais. Então você tem que ter uma tolerância de que vai sim demorar uma média de 30 minutos até 1 hora para chegar na casa de família, dependendo do centro da cidade que você for morar. Se você for morar em Londres, por exemplo, em Toronto ou em Nova York, que são cidades grandes, as famílias vão ficar mais próximas dos 50 minutos, dos 60 minutos, mas vai ser uma acomodação muito mais barata do que ficar num hotel ali do lado da escola. Né? Então você pensa assim, em Nova York, por exemplo, uma casa de família sai em torno de 450, 500 dólares a semana, com café e jantar. Só que ela não fica em Manhattan. As escolas estão ali em Manhattan, normalmente, e as casas de famílias vão ficar em outros bairros. Agora, onde você vai ficar hospedado por 500 dólares por semana? Em Nova York, ali no centro. Né? Um hotel deve sair em torno de 200 dólares a diária, nos hotéis mais simples. Então, pensa nisso, as famílias ficam mais longe. Agora, por que também que é legal? Eu gosto de conversar com as pessoas e saber por que elas fazem aquilo, de entender um pouco mais daquilo. Não preciso necessariamente só falar de mim. Mas eu acho legal as histórias que me contam, eu acho legal entender um pouquinho mais. Então, eu também gosto disso. Agora, se você for daquelas pessoas assim, eu vou pra, sei lá, Vancouver, e quero sair de casa às 8 horas da manhã e voltar às 10 da noite, casa de família, é só pelo financeiro mesmo, porque você não vai ter interação com a família. Quando que você interage com uma família? Gente, vamos lá, quando você mora na tua casa, né? Quando que você interage com a sua família, que seja teu pai, tua mãe, teus irmãos, ou teus filhos, quando que é? No horário da noite, concorda comigo? No horário de jantar? Porque no café da manhã, normalmente cada um acorda um horário, às vezes estão atrasados, toma café correndo, sai correndo. O almoço tá todo mundo no trabalho, todo mundo na escola, né? Aqui as escolas ainda são meio período, apesar de várias pessoas já colocarem os filhos nas escolas em período integral, mas ainda assim você vai interagir com a família no final do dia, que é quando as pessoas sentam para comer.
Lembrando que lá fora o principal horário das refeições é o jantar. Aqui no Brasil a gente tem a mania de que o almoço é muito importante, mas lá fora o jantar é muito importante. Lá fora o horário principal das refeições é o jantar. Então o almoço ele passa muitas vezes batido, às vezes as pessoas comem um lanche, às vezes elas comem realmente comida tipo fast food, principalmente em alguns países orientais, né, mais relacionados com orientais, Tailândia, japonês, coreano, chinês e tudo mais. Mas enfim, o principal refeição é o jantar na casa de família. Então se você não tem intenção de chegar na casa de família cedo e ter essa interação, a casa de família é só um lugar para você dormir e tomar banho, né? E guardar suas coisas, não é um lugar para você interagir. Eu gosto de chegar na casa de família umas 5 horas da tarde, 4h30. Eu gosto de sair do meu quarto e ir na cozinha conversar, porque é o horário que eles estão fazendo o jantar. Eles não começam a fazer a janta às 7 horas da noite, eles não vão jantar 8, 9 horas da noite. Normalmente se janta 6, 6h30, 7 horas. Dependendo do inverno, às vezes até mais cedo, porque escurece muito cedo, 4 horas tá noite em vários lugares do globo, né? Então acaba que eu gosto de sentar ali, nem que seja para sentar no chão da cozinha e conversar. E é aí que você vai interagindo, e é aí que você vai conhecendo um pouquinho da família, não é que você precisa trabalhar. Apesar de que se precisar cortar alguma coisa para fazer uma salada, maravilha, colocar mesa, maravilha. Na minha idade, tomar uma taça de vinho com a família é maravilhoso, né? E é isso que eu gosto. Então, é nessa hora que você vai ter interação com a família. Eu sempre falo que, você tem 20 anos, 25 anos, você é festeiro, você gosta de balada, você gosta de sair, às vezes você gosta de sair mais final de semana. Então, durante a semana você vai aproveitar mais a família. Às vezes você está em 2 semanas e o teu negócio não é ir pra casa de família, né? Porque é 2 semanas, você passa muito rápido, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu vou chegar na família 10, 11 horas da noite. Não que seja ruim, nem nada disso, mas aí o objetivo da casa de família é literalmente te hospedar de uma forma econômica. É esse, né? Você não vai ter uma interação com a família, você vai ter uma hospedagem econômica muito mais acessível do que ficar em hotel ou às vezes até em residência, dependendo do centro da cidade onde você está. Uma residência, às vezes, ainda assim é o dobro do preço, ou que seja 30%, 40% a mais, né, 20% a mais da casa de família, mas não tem nenhuma refeição. Então, eu gosto de ficar em casa de família por isso, mas não é para todo mundo. As pessoas têm que ter uma expectativa correta de entender que hábitos são diferentes e que você vai ter que se adaptar. Então, assim, tem que ter uma certa tolerância, por isso que eu falo, casa de família não é para todo mundo. Eu podia reclamar na escola, reclamar e mudar para outra família com outros hábitos, né? Não me incomoda. Porque eu entendo que aquilo ali não tá me atingindo, mas, por isso que eu falo, se você é o tipo de pessoa que é extremamente intolerante, vai ter que desembolsar um pouco mais para ficar em outro tipo de acomodação que não seja casa de família. E tem de tudo, né? Casas de famílias às vezes não tem essa peculiaridade e tem outra peculiaridade. Já fiquei numa casa em Toronto, onde era a mãe com a filha, ela não hospedava homens, só mulheres, porque era ela com a filha adolescente de 15 anos. Eu fiquei num quarto lá embaixo, joia, do lado da lavanderia. Então, se você imagina, ela ligava, eu não lembro do barulho, não me incomodava o barulho da máquina lavando e secando, do lado da lavanderia, tá? Então, essas questões que a gente tem que colocar em mente, nada é perfeito, na minha casa também não é perfeito, né? Às vezes na minha casa você olha alguma coisa tá errada, ou na casa dos teus pais, a gente começa a sair de casa, a gente começa a ver, o hábito do meu pai, o hábito da minha mãe, não concordo, o hábito do meu irmão, não concordo, o hábito da minha tia, o hábito do meu tio, e é esse que a gente tem que entender um pouquinho. Particularmente, eu acho que é muito bom ficar em casa de família, mas se você não for tolerante, não é pra você. Não deixe de assistir outros vídeos, que eu vou contar mais historinhas de coisas de casa de família que eu acho muito divertido saber, para não você saber as regras, saber o que pode encontrar pela frente. Não são só coisas que eu vivenciei, mas coisas que meus estudantes vivenciaram. Fique com a gente aqui no canal da Águia Intercâmbios.